Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos participar da defesa de tese da Rosemary, que ela vai defender ou seja, a Rosemary Aparecida Rosa Oliveira, em que ela vai apresentar o tema da tese dela, que é caracterização geométrica de nuvens magnéticas interplanetárias por meio de experimentos computacionais. A banca será composta por mim, sou o presidente da banca, Alan Prestes, pelos orientadores, os doutores Ariel Ojeda Gonzalez e Valdir Gil Pilates, pelo membro externo, a doutora Virgínia Klausner de Oliveira, e os membros externos, os doutores Ezequiel Ecker e Marlos Rockenbach da Silva, do INPE. Então, o Rosemary terá mais ou menos em torno de 45 minutos, no máximo de 50, para fazer a tua explanação, e após nós teremos um tempo para as arguições. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, física e virtual. Muito obrigada por estarem aqui. E eu vou gostaria de agradecer à banca, né, pela disponibilidade, por todas as contribuições, desde a qualificação. E eu vou apresentar meu trabalho, de título, né, como a professora Alan já disse, a caracterização geométrica de nuvens magnéticas interplanetárias por meio de experimentos computacionais. Essa apresentação ela tá organizada da seguinte forma: nós temos a introdução, os objetivos, fundamentação teórica, a análise de degeneração da NVA e a caracterização dos tubos de fluxo e as conclusões. Bom, aqui eu trouxe um videozinho para a gente falar um pouco do nosso objeto de pesquisa, né? O Sol, ele é caracterizado ele passa por vários ciclos caracterizados pela quantidade de manchas solares, e ocasionalmente essas regiões elas podem ter o campo magnético desconfigurado, permitindo a emissão de grande quantidade de matéria. Então a gente observa, né, essas ejeções de matéria aqui para o meio interplanetário. Essa matéria é chamada de ejeção de massa coronal, e à medida que ela se expande para o meio interplanetário, ela é chamada de ejeção de massa coronal interplanetária. Então, aqui a gente vê essa ejeção, e o nosso objeto de estudo são as nuvens magnéticas, que são um subconjunto dessas ejeções. Então, nós temos aí que 1/3 dessas nuvens, 1/3 dessas ejeções, elas contêm propriedades peculiares que ocorrem simultaneamente, que são baixa velocidade térmica dos íons, maior intensidade de campo magnético que o ambiente, rotação suave do vetor campo magnético e valores de beta de plasma menores que o ambiente. Então, essas características são as características de nuvens que são observadas em aproximadamente 1/3 das ejeções de massa coronal interplanetárias. Existem 3 maneiras diferentes de analisar os estudos das nuvens magnéticas. Uma delas é quando a gente estuda através de modelos puramente teóricos, que envolvem uma topologia complexa para a nuvem. Uma outra forma é estudar a topologia da nuvem através de aproximações numéricas. E uma terceira forma é estudar a nuvem através de modelos analíticos, assumindo uma topologia simples para a nuvem. Então, a nossa forma de estudar a nuvem é esse terceiro caso. Nós vamos estudar usar uma topologia simples para a nuvem e um modelo analítico. No caso, o modelo analítico que nós escolhemos é o modelo livre de força, e é o modelo livre de força, né, que vem do inglês Force Free Model. E quando a gente vai para os dados do satélite, a gente vai fazer essa nuvem magnética, que ela vai ser modelada por um cilindro, também chamado tubo de fluxo. Esse tubo de fluxo vai ser inferido pelo método da mínima variância. Bom,
qual é o objetivo do nosso trabalho? O primeiro objetivo, né, a primeira vez que a gente pensou em trabalhar isso, é construir um método computacional para a caracterização automática das nuvens magnéticas. Esse foi o nosso objetivo e, especificadamente, caracterizar a geometria das nuvens magnéticas usando o MVA para os dados e o force free para o modelo, propor uma métrica matemática que avalie a separação dos autovalores, rotacionar o modelo livre de forças para ajuste com os casos reais, identificar automaticamente o tipo de tubo de fluxo, propor uma correção dos ângulos latitudinal e longitudinal e construir um programa executável amigável para o usuário pesquisador. O que é o modelo force free, né? É uma boa aproximação para a topologia das linhas de campo de uma nuvem magnética. Ela é dada pelo modelo de equilíbrio livre de força. O que diz esse modelo? Ele me diz que quando eu faço o rotacional entre J e B, isso é nulo. E quando a gente começa a trabalhar as equações, nós chegamos nessa equação aqui, que me fala que o rotacional de B, ele é escalar B, né? Um alfa escalar B. Quando a gente resolve essa equação, para a gente resolver essa equação, nós precisamos usar os coeficientes de Bessel. E a resolução dessa equação me dá os componentes do meu tubo de fluxo. Então, eu vou ter aqui o BA, que é a componente do eixo do meu tubo de fluxo. E essa componente BA, ela é composta por B0. B0 é a máxima intensidade que a nuvem atinge no modelo. J0 é a função de Bessel de primeiro tipo. Alfa, esse alfa aqui, nós estamos considerando ele o número 2.4. Então, o nosso modelo é um modelo force free linear. E R é o raio da nuvem. BT é a componente na direção azimutal do tubo de fluxo. E BR é a componente radial. Esse H aqui, ele vai ser a helicidade do tubo. Então, mão direita e mão esquerda. E é isso. E aqui eu coloquei um gráfico para a gente mostrar para vocês como que funcionam as soluções desse modelo force free. Quando a gente trabalha as soluções, nós temos aqui em vermelho a componente do eixo da nuvem, em azul a componente tangencial e BR nós temos a radial. O que é bacana observar nesse modelo é como funciona... Ops! Passei para cá. É como funciona o campo. Aqui, se a gente observar, nesse modelo, aqui nós temos o campo, essa linha preta aqui é o campo magnético, tá? O módulo do campo. Essa linha pretinha aqui, ela está apresentando a oscilação. A hora que eu chego aqui, eu vou ter uma suavização do vetor campo magnético e eu tenho um aumento do vetor campo magnético com relação ao que está fora da nuvem. Então, esse é um modelo ideal de uma nuvem magnética proposto pelo force free para o campo magnético. Aqui eu fiz a representação de como seria um tubo de fluxo, né, proposto por esse modelo. Então, essa bolinha aqui é o que a gente fez representando o Sol. A Terra estaria nessa mesma direção aqui. BA é o eixo do nosso tubo de fluxo. E aqui nós temos o ângulo da base, que é o ângulo φ, é o ângulo que fica no chão. Então, é o ângulo que está andando de 0 a 360 graus. Esse ângulo θ é o ângulo que dá a direção de baixo para cima, sim, latitudinal, que vai de menos 90 a 90 graus. E o sistema de coordenadas que a gente usa é o sistema geodésico elipsoidal, o GSE. Então, a gente tem aqui essas coordenadas para o meu X, meu Y e meu Z do meu elipsoide. Aqui eu trouxe os tubos de fluxo, né? Uma ilustração dos tubos de fluxo possíveis que nós temos. Nessa literatura que a gente usou, são possíveis a classificação de 8 tipos de tubos diferentes, sendo eles, primeira grande classificação é se o tubo é bipolar ou unipolar. Tudo depende do ângulo θ.
Se a inclinação do ângulo for menor que 45,9, o que isso significa? Significa que o eixo do tubo de fluxo, ele pode atravessar o plano. Então, ele pode mudar a polaridade. Então, de sul ele vai para norte, de norte ele vai para sul, e aí o que vai mudar é o octante que ele está. Então, se ele vai de sul para norte pelo oeste ou de sul para norte pelo leste. E a mesma coisa de norte para o sul. Ele pode vir de norte para o sul para leste, norte para o sul para o oeste. Caracterizando, assim, 4 tipos de tubo. A mesma coisa a gente tem quando nós falamos dos tubos unipolares. Quando a inclinação θ é maior que 45 graus, o meu tubo de fluxo, o eixo do tubo de fluxo, ele não muda de polaridade. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Se ele está ao norte, ele vai continuar ao norte. O que vai mudar é só os octantes oeste e leste. Se ele está ao sul, ele vai permanecer ao sul, e também o que vai mudar são os octantes leste e oeste. Então, temos mais 4 tipos de tubo de fluxo, totalizando, então, 8 tipos de tubos possíveis. O modelo livre de forças ele é apropriado para descrever que a estrutura do tubo de fluxo ela pode ser inferida pelos resultados da mínima variância. O que é o método da mínima variância? O que é a mínima variância? O método da mínima variância, que a gente chama de MVA, é um problema de autovalores e autovetores que consiste numa transformação de sistemas de coordenadas de tal forma que esse novo sistema, um dos eixos aponte para a direção de máxima variabilidade dos dados, outro para a direção de média variabilidade e outra para a direção de mínima variabilidade. Nesse trabalho, nós vamos aplicar o MVA nos dados do campo, né, de coordenadas bx, by, bz, e como resultado nós vamos ter um novo sistema de coordenadas em que seus eixos apontarão para a direção de máxima, média e mínima variância. Para encontrar, então, a gente quer encontrar encontrar esse novo sistema de coordenadas, e o que a gente sabe da literatura? Que quando a gente faz o corte desse cilindro, né, desse modelo, esse cilindro, o corte transversal, ele me dá os planos de máxima, ele me dá o plano de máxima variabilidade dos dados, plano de máxima variância. Então, eu quero encontrar um vetor que seja normal a esse plano. Porque o vetor que for normal a esse plano será o eixo da minha nuvem. Então, o objetivo do método é encontrar esse vetor. Para tanto, a gente recorre à estatística e usa a equação de variância e o objetivo é minimizar a equação de variância e achar as soluções. O MVA, ele é um método muito utilizado, né, já bem consistente da literatura. Então, o que a gente trouxe aqui foi uma interpretação geométrica de como a gente avalia o MVA. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a projeção desse plano de máxima, né, de máxima variância, e nós temos aqui o vetor x1 e o vetor x3. O plano de máxima variância ele é composto por esses dois, ele é gerado por esses dois vetores. E eu tenho aqui x2, que está saindo do plano do papel. O que a gente pode observar? Vocês veem o mouse aqui, né? Vem o mouse, vem. O que a gente pode observar? Esse vetor x1 aqui, né, o autovetor x1, quando eu faço produto escalar com os elementos do campo, estando esse autovetor aqui nessa localização, quando eu faço o produto escalar, eu vou ter um resultado quase igual, né, perto do mesmo resultado que eu vou ter quando eu faço produto com os elementos do campo nesse quadrante. Então, quando eu faço a soma do produto escalar desses elementos aqui, do x1 com esses elementos, com o x1 com esses elementos que estão aqui nesse quadrante, eu vou ter uma soma aproximadamente igual a zero para a variância. A mesma coisa acontece quando eu somo o terceiro e quarto quadrante. Então, na hora que eu faço a soma de todos esses produtos e subtraio a média também desses produtos, eu vou ter uma variância próxima de zero. A mesma coisa acontece quando eu faço o produto escalar com o x3. Vai acontecer a mesma coisa. À medida que eu faço
o produto escalar do X3 com os elementos do campo. A hora que eu estou no primeiro e segundo quadrante são todos positivos, terceiro e quarto vão ser negativos, e aí a minha soma é aproximadamente nula. Então, tanto o X1 quanto o X3, eles resolvem o problema da minimização, eles satisfazem o problema da minimização. Mas somente X2 é ortogonal a todos os elementos do campo simultaneamente. Então, o produto escalar de X2 com todos os elementos do campo é nulo, e aí, consequentemente, a soma é nula. Então, por isso que X2 é o eixo da nula. E quando a gente resolve a equação de minimização, a gente encontra um espaço de variância, que é o espaço gerado pelo MVA. O espaço gerado pelo MVA, ele é dado por essa equação, sigma1 ao quadrado sobre lambda1, mais sigma2 ao quadrado sobre lambda2, mais sigma3 ao quadrado sobre lambda3 igual a 1. E quando a gente faz o gráfico disso, né, isso daqui, a gente pode ver que é um elipsoide, e esse elipsoide ele tem raios, raiz de lambda1, raiz de lambda2, raiz de lambda3. Em outros termos, a gente pode dizer que o espaço de variância é um elipsoide. Então, o que a gente passou a enxergar? Deixa eu só voltar. Pode deixar. Se o espaço de variância é um elipsoide, eu consigo estudar a degeneração desse espaço através da geometria do elipsoide. Então, foi isso que a gente começou a estudar. E quando a gente trabalha o MVA, quando a gente vê o MVA, o limiar que nós temos na literatura é um limiar que o artigo que produziu ele é um artigo que nós não conseguimos reproduzir e também ficou meio confuso. Então, o nosso objetivo é propor uma métrica que avalia a degeneração do MVA através da geometria gerada pelo próprio espaço do MVA. Então, para isso, nós usamos os dados, né? Para propor essa métrica e propor essa metodologia, nós usamos os dados do ACE. O ACE foi lançado em 97 com o objetivo de monitorar os fluxos de partículas do Sol. Ele orbita no ponto lagrangiano L1, e um instrumento de interesse que nós usamos foi o MAG, e usamos o módulo do campo magnético, as coordenadas Bx, By e Bz do sistema GSE, resolução temporal de 4 minutos. Usamos também os dados do WIND. O WIND foi lançado em 94 e ele foi posicionado em órbita em torno do L1 em 2004. O instrumento de interesse é o MAG, as coordenadas Bx, By e Bz, em coordenadas também GSE, com resolução temporal de 1 minuto. Dentre as investigações, né, como eu disse, as investigações dessa pesquisa, o nosso objetivo é estudar a caracterização geométrica das soluções do MVA. Aqui, 3 tipos de degenerações são possíveis. Então, se eu tenho os autovalores todos próximos, lambda1, lambda2, lambda3, eu vou deixar de ter um elipsoide e eu passo a ter um esferoide. Vou ter uma esfera. Então, o meu elipsoide foi degenerado a uma esfera. Quando eu tenho os autovalores lambda2 e lambda3 próximos, eu também tenho um elipsoide degenerado. E quando eu tenho lambda1 próximo de lambda2, eu também tenho um elipsoide degenerado. E a métrica, né, que eu comentei com vocês, a métrica que a gente tem na literatura, esse limiar aqui, que leva em consideração os autovalores lambda2 e lambda3. Então, quando eu tenho lambda2 sobre lambda3, menor que 2, é o limiar de exclusão. Quando isso acontece, quando essa razão acontece, o MVA não é um bom indicador para análise das nuvens magnéticas. Mas a gente observou que não considerou essa degeneração do lambda1 próximo do lambda2. Então, a gente foi trabalhar isso usando o estudo do elipsoide. Então, nós fomos para a geodésia estudar como é que eu estudo um elipsoide. E a gente viu que o achatamento de um elipsoide, ele é dado por essa razão, por essa diferença. Aqui, lambda1 menos lambda3 sobre lambda1. Esse daqui. E aí, esse é o achatamento relativo ao maior e ao menor eixos do elipsoide. Mas também a gente consegue os outros achatamentos relativos
com relação a lambda 1 e lambda 2 e lambda 2 e lambda 3. Aqui eu coloquei as nomenclaturas e eu também gostaria de frisar que quando a gente trabalhou essa questão da degeneração, eu achei muito bonitinho e achei que daria uma iniciação científica. Então, existe uma iniciação científica também que foi realizada com esses dados aqui. E aí eles trouxeram para a gente os nomes, né? Quando eu tenho lambda 2 se aproxima de lambda 1, nós temos um esferoide oblato. Quando o lambda 2 se aproxima do lambda 3, nós temos um esferoide prolato. E quando os três são próximos, nós temos uma esfera. A princípio, o que nós pensamos? A partir da geometria, da visualização desses elipsoides, a gente vai saber se o MVA é degenerado ou não. O que a gente teve aqui? Nós fizemos isso com os elipsoides degenerados. Então, aqui nós temos os autovalores iguais, todos iguais, e a gente tem uma esfera. Quando nós temos dois autovalores iguais e um diferente, nós temos essa forma aqui, uma espécie de almofada. E aqui nós temos, quando o lambda 2 e o lambda 3 são próximos, nós temos uma espécie de charuto. Quando a gente foi trabalhar com os elipsoides não degenerados, ou seja, com valores de autovalores bem diferentes entre si, nós tivemos figuras, né? A gente só não teve esferoide, mas a gente teve uma espécie de almofada, uma espécie de charuto mais gordinho, e aqui outra que não nos permitiu identificar a degeneração ou não degeneração através da visualização geométrica. Então, nós partimos para uma métrica analítica que envolve o achatamento de todos os eixos do elipsoide. Essa métrica foi proposta por nós, é o produto dos achatamentos, dos 3 achatamentos. A gente multiplicou aqui por esse fator 100 para ser um fator de escala, para ter uma graficação melhor. E nós chamamos essa métrica de métrica matemática para o problema de degeneração de alto valor. Aqui nós fizemos o gráfico, a representação dessa métrica. Então, aqui nós temos, aqui nós fixamos de 0 a lambda 1, e lambda 1 assumindo o valor 1 aqui só para o gráfico. Aqui 0 a lambda 3. O lambda 2 variando de 0 a lambda 1, e o lambda 3 de 0 a lambda 1. Lembrando que o lambda 2 é maior que o lambda 3. Então, a nossa região de interesse é só essa região que fica nessa região aqui escura. Essa região branca não é nosso interesse. Aqui a escala, nós começamos do 0 e vamos aumentando. Essas são as isolinhas da nossa métrica. Então, ela vai aumentando. Em vermelho, nós temos o limiar lambda 2 sobre lambda 3 menor que 2. Então, toda essa região aqui para baixo entra o limiar de Lépin. E aqui em azul, nós temos o limiar de Ciscoe, que a gente também discutiu e trabalhamos no nosso artigo. Continuando, então, para fazer esse experimento, né, para a gente conseguir ver se a nossa métrica essa métrica proposta era boa ou não, nós usamos o catálogo do Richardson e Kane, que usa os dados do ACE, e nós usamos o catálogo de Lépin, que usa os dados do INDE. O catálogo de Richardson e Kane, ele contém 474 ICMIs, sendo que 160 possuem nuvens magnéticas. E aí ele considera MC2, 2 ou 2H. 168 possui características de nuvem. Então, pode ser MC1, 1 ou 1. E 140 e alguma coisa 6, certamente não possuem nuvens, que são as MC0s. A base de dados do Lépin, ele compila 106 nuvens, desde 1995 a 2007, sendo que 19 eventos ele classifica como excelentes, 48 como bons e 39 como ruins, frisando que todos são nuvens. Então, aqui nós reunimos todos esses eventos, primeiros eventos do catálogo do Richardson e Kane. Aqui, em vermelho, são os eventos que não possuem nuvem magnética. Em verde, são os eventos que possuem características de nuvens magnéticas. E em azul, são os eventos que são nuvens magnéticas. E esse limiar aqui, essa linha pontilhada, é o limiar lambda 2 sobre lambda 3 igual a 2. Então, o que está aqui para baixo, esse limiar desconsidera o MVA, e daqui para frente ele considera. Aí nós aplicamos a nossa métrica primeiro para os eventos que são nuvens.
E aqui a gente obteve um resultado bem satisfatório, que nós colocamos ainda um intervalo aqui para a nossa métrica de 4,5 a 19,5, e 86% das nuvens estão no nosso intervalo. E aqui uma coisa que a gente achou bem interessante é que a nossa métrica ela apresenta um comportamento gaussiano, e uma média 9,42 e desvio padrão 3,98. Seguindo, nós fizemos também para os outros eventos, mesmo não sendo nuvens, e a gente obteve esses comportamentos aqui. Então, 66% dos eventos estariam no nosso intervalo, e quando a gente faz para os que não são nuvens, nós temos aí 55% no nosso intervalo. Agora, quando a gente vai para o catálogo do LEP, aí a gente tem um comportamento bem legal aqui das nuvens do nosso intervalo. Então, as nuvens, 85% estão nesse intervalo e que a gente propôs, quando a qualidade é excelente. Aqui a gente até brincou quando nós vimos esse resultado, a professora Ariane falou, é um rock and roll, deu certo, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado. E aí, depois, quando as nuvens são boas, nós temos aqui também uma porcentagem de 85% das nuvens nesse intervalo. E quando as nuvens têm a classificação é ruim, 88% estão no nosso intervalo. Então, o que a gente conclui dessa métrica que nós propomos? Esses resultados, eles demonstram uma robustez da nossa métrica, indica se o MVA identifica de modo confiável os eixos da nuvem. Em outros termos, nós recomendamos aplicar a métrica proposta para a validação do MVA nos estudos da nuvem. Então, se a métrica é maior que 4,5, então o método do MVA é consistente. Esse trabalho ele foi publicado ano passado na Solar Physics e está aí à disposição, né, da comunidade. Outro resultado do nosso trabalho é a caracterização dos tubos de fluxo. Como que a gente fez isso, né? Aqui. Como eu já falei, né, os tubos de fluxo, tubo de fluxo pode ser classificado em 8 tipos de acordo com a direção do eixo obtido pelo MVA. Essa classificação, ela pode apresentar um problema. Quando eu tenho esses eixos no MVA, o que eu tenho é a direção do eixo. Então, por exemplo, se eu tenho a direção horizontal, ok, mas eu não sei se está para a direita ou se está para a esquerda. Ele só me dá a direção, ele não me dá o sentido. E esse fato me gera uma ambiguidade de 180 graus na classificação do eixo. E aí, se o eixo não é classificado, não está certo, como é que eu caracterizo o tubo? Então, foi esse problema que a gente tentou atacar. E o que serviu de motivação para a gente foi que um dos artigos que nós estudamos, que foi da Rutuna em 2005, ele apresenta várias incoerências, se não me engano são 17 incoerências, uma coisa assim, entre o tipo de tubo e o eixo de inclinação. Então, por exemplo, eu tenho um tubo ENW. ENW é um tubo que ele é unipolar ao norte. Se ele é unipolar ao norte, eu preciso que meu ângulo θ seja maior que 45 e seja positivo. Aí, quando a gente vai olhar o ângulo, nós temos aqui um ângulo de menos 64 graus. Então, esse ângulo está ao sul, mas o tipo está ao norte. Então, gera uma inconsistência. Nós temos outro caso aqui, por exemplo, esse ESW é um tubo unipolar ao sul. O que a gente espera? O ângulo θ, ele tem que ser maior que 45 graus em módulo, mas negativo. Só que quando a gente vai ver o ângulo θ, ele é um ângulo de 9 graus. Então, ele nem é maior que 45 e nem é negativo. Então, e aí a gente foi analisando as inconsistências, e aí isso serviu de motivação para que a gente atacasse esse problema. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um experimento matemático baseado na geometria do problema, né, através do modelo Force Free, e usamos, né, concomitantemente o MVA com os dados.
E vamos lá, vou apresentar para vocês o nosso experimento aqui. O nosso experimento segue esse fluxograma. O que nós temos? Nós temos 4 fases, 4 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de processamento dos dados. O que eu preciso para começar isso? Eu preciso do início e fim do evento e eu preciso dos dados do satélite. Então, nós usamos aqui os dados do satélite ACE em um arquivo TXT com os dados. E aqui, o que esse processamento dos dados vai fazer? O MVA, como já existe na literatura, vai calcular o belite e o belong, como já existe na literatura, e nós criamos aqui uma função que nós chamamos de MCType, que vai fazer a classificação automática do tubo de fluxo de acordo com o ângulo do eixo da nuvem. Então, vou apresentar isso aqui para vocês. Primeiro, quais são os dados que nós usamos? Nós usamos densidade de prótons, temperatura de prótons na componente radial, a razão alfa dos prótons, velocidade de prótons, resolução aqui, nesse caso, nós usamos a resolução temporal de 64 segundos, e quando necessário, os gráficos do beta de plasma e as componentes BLAT e BLONG, elas foram calculadas a partir dos dados. Então, aqui, a partir do MVA, o que a gente teve? O eixo da nuvem. No eixo da nuvem, nós já vimos que foi o autovetor intermediário. O autovetor intermediário, eles têm as componentes X1, X2, X3, e a partir dessas componentes, a gente calcula os eixos da nuvem. Então, para calcular aqui o ângulo longitudinal φ, na literatura, nós temos essa fórmula aqui, que o φ é a arctangente de x2 sobre x1. No entanto, essa relação, ela só leva em consideração o primeiro octante. Quando a gente vai fazer a redução para o primeiro octante, a gente precisa de algumas adequações. Então, nós fizemos elas, inclusive quando nós estamos no eixo, e melhoramos aí esse cálculo. A mesma coisa quando a gente está fazendo o ângulo latitudinal θ. Feito esses cálculos, temos os ângulos do MVA. A mesma coisa nós fizemos para os dados do campo, para encontrar o B latitudinal e o B longitudinal. Também fizemos uns melhoramentos por conta o cálculo só estava feito no primeiro octante, então a gente trouxe para os demais octantes. E aqui, de posse disso, né, desses cálculos que já estão na literatura, a gente só deu uma melhoradinha, nós fizemos a nossa função MCType, que é uma inovação do nosso doutorado. O que a gente precisa? Nós precisamos, para entrada para essa função, ângulos do MVA e componente B latitudinal e B longitudinal. A partir disso, nós fizemos aqui, né, de maneira sucinta, quando eu tenho os tubos bipolares, o θ é menor que 45 graus, nós levamos em conta a latitude, se ela é crescente ou decrescente, e a longitude. E aí, com isso, a gente classifica o tipo de tubo e a mão. Quando a gente faz para os tubos unipolares, nós também levamos em consideração, só que agora em ordem trocada, primeiro a gente analisa a longitude e depois a latitude e faz a classificação. Bom, então, esses são o processamento dos dados. A partir de então, a gente passa ao processamento do modelo. Quem são os elementos de entrada para o processamento do modelo? Os ângulos do MVA, que nós obtivemos aqui, e nós temos o tipo de nuvem que nós obtivemos graças a MCType. Aqui, no processamento do modelo, nós rodamos o force free, que também é um modelo já consistente da literatura, criamos a função AngleList e fizemos a rotação do nosso modelo por um ângulo ômega. Nós rotacionamos o force free através de um ângulo ômega, que vai ser as projeções dos ângulos φ e θ gerados no MVA. Então, vou mostrar para vocês como que a gente fez isso. Aí, aqui, o que eu acabei de falar, né? Para fazer a verificação da geometria do tubo de fluxo obtida a partir dos dados do satélite pelo modelo force free, a gente precisa fazer uma rotação de um ângulo unitário ômega, em torno de um eixo unitário, um eixo de rotação unitário.
essa rotação, ela simula a transformação realizada pelo MVA para o novo sistema de coordenadas. Então, essa rotação, ela vai fazer a mesma coisa que o MVA faz, só que para o modelo. Então, eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos, deixa eu mostrar, tem uma animaçãozinha aqui. Vou mostrar aqui para vocês, achei. Nós fizemos aqui no GeoGebra, eu tenho o ângulo φ, né, como a gente disse, que é o ângulo do chão, ele gira em 0 a 360, e o ângulo θ, que é o que ele vai de menos 90 a 90, e através desses ângulos, a gente criou um ângulo ômega, para fazer a rotação em torno do eixo do force free. E aqui, ó, à medida que a gente movimenta, vou colocar aqui o φ para a gente movimentar, nós vamos movimentando a estrutura do ômega. Aqui eu vou colocar os dois juntos, que aí fica mais bonitinho. Se a gente coloca o φ e o θ rotacionando, a gente vê como que fica a rotação do ângulo ômega. E aí foi isso o que nós fizemos. Então, para esse cálculo, né, esse ângulo ômega também foi proposta nossa, e aí nós fizemos todas as possibilidades aí de φ e θ e geramos esse ângulo. A função AngleList, ela, né, lembra que eu falei que quando a gente faz o MVA, a gente tem uma ambiguidade de 180 graus, então essa ambiguidade existe, e aí o que nós temos aqui? Nós fazemos a correção do ângulo de acordo com o tipo que foi gerado lá atrás, e aí a gente vai ter como saída as duas opções de ângulo. Nós vamos ter as opções de saída, somado 180, subtraído 180, somado 180, subtraído 180, e aí isso para as nuvens unipolares e depois para as bipolares também. De posse, então, do processamento do modelo, a gente vai para a visualização. O quadro de visualização, nós temos quatro janelas, né, de visualização. Uma contém os componentes do campo magnético, então todos aqueles componentes que nós utilizamos lá nos dados, a gente faz o plot deles. Nós temos outra janela com os planos de máxima e de mínima variância, e nós temos todos os quantitativos envolvidos nesse processamento todo. Então, aqui eu já falei. Eu vou fazer um estudo de caso aqui com vocês e vou mostrar o aplicativo, o programa, e vou mostrar como ele funciona e todas essas coisas aí que eu falei. Bom, para estudar, né, esse programa, eu escolhi um evento que ele é considerado um evento complexo. 9 pesquisadores já estudaram e nós temos aí classificações que nesse período houve uma nuvem, temos classificações que houveram 2 nuvens. Então, eu peguei, segundo o Rutunen, né, usei aqui a classificação de Rutunen, um evento que começa no dia 19 de março, às 20 horas, aqui de baixo, 19 de março às 22 horas, e ele termina no dia 21 de março às 23 horas, e os dados usados são do satélite ACE. Vou mostrar aqui para vocês como funciona o nosso programinha. Aqui, só por questão de tempo, eu acabei já colocando as datas, selecionando o arquivo e dando o primeiro plot. Então, quando a gente coloca aqui, ó, a data, 19 de março de 2001, às 22 horas, e aqui 21 de março de 2001, às 23 horas. Quando a gente clica no botão Dataset, nós temos essa janela de visualização. Aqui o que a gente pode observar? No período mencionado, nós temos um beta de plasma bem pequeno, né? 0,12 é o máximo que ele atinge. E o que é mais bonitinho, que eu acho bonito nesse evento, é o comportamento do campo magnético aqui, que me traz uma assinatura bem perfeita de nuvem magnética. E aí, quando a gente vai analisar os componentes de latitudinal e longitudinal, é claro para a gente, olhando os dados, o tipo de tubo que forma. Porque, olha só, se a gente olhar aqui, nós temos o longitudinal começando no oeste e vindo para leste. E o latitudinal, predominantemente, tem um pouquinho aqui, mas
a maior parte do tempo, né, grande aqui, no sul. Então, olhando aqui, a gente classificaria como um WSE. E aí, a hora que nós vamos para as outras telas. Aqui eu tenho o MVA Odograms, que vai me dar os planos de máximo e mínima variância gerado por essa nuvem. Só um minutinho que tá dando. Aqui. Aí, olha só. Olha onde a gente chegou. Deixa eu pôr essa tela. Olha só. Nós temos aqui o plano de máxima variância. Ele está começando aqui no segundo quadrante e ele termina aqui. E esses daqui são os modelos. Aqui é necessário fazer uma rotação. Então, a gente tem as possibilidades de rotação. Ixi, agora... Nós temos as possibilidades de rotacionar o eixo BA. Se a gente rotacionar o eixo BA, a gente vai ter essa assinatura. Se a gente rotacionar o BT, a gente tem essa assinatura. E nós também temos a possibilidade de rotacionar os dois, BA e BT. E aí, nesse caso, a gente consegue um match com o conjunto aqui, ó. Olha o comportamento, começa aqui e vem. Então, a gente obtém um matching aqui com o conjunto 2. A gente salva essa decisão. E aí, outra janela que nós temos é a janela do X-Direction, que é aqui no meio eu tenho os dados e à direita e à esquerda eu tenho os modelos. Então, se a gente for comparar, nós temos aqui o módulo do campo e a gente pode comparar aqui esse crescimento. O BR é aproximadamente 0, então é igual para os dois. Aqui, quando a gente vai comparar a componente BA, nós temos esse comportamento, que é bem, o modelo descreve bem. BT também é bem descrito pelo modelo. B latitudinal desce e sobe, desce, sobe. Desculpa, o latitudinal desce aqui e sobe, ó, bem próximo do modelo que descreve bem. E aqui o longitudinal também. Então, pelo MVA Odograms e pelo Axis Direction, a gente faz a escolha do conjunto 2. E aqui nós temos a janela com todos os quantitativos, né? Então, nós temos os ângulos do MVA, os autovalores, os 3 autovetores, a razão, né, lambda 2 sobre lambda 3, para esse estudo é consistente. Nós temos a métrica, nossa métrica proposta, 16,6, e nós temos uma rotação angular alta. E a nossa escolha, né, que é o último quadrinho do nosso fluxograma, decisão, nós decidimos pelo conjunto 2. E o tipo, como a gente tinha visto pelos dados do dataset, ele gerou automaticamente um WSA e left hand. Vou voltar lá para a apresentação. Cadê? Aqui. Então, Então, tudo isso eu coloquei aqui, eu falei, vai que dá algum problema, pelo menos eu tenho aqui. E aí, o que nós fizemos? Deixa eu pegar outro arquivo aqui para vocês. Quando a gente, né, conseguiu terminar esse experimento, né, esse programa, a gente rodou todos os eventos listados na tabela da Rutunen novamente. E só que a gente considerou somente os eventos com data já catalogado pelo ACE e eventos que não apresentassem gaps superiores a 5 horas em algumas de suas componentes. Então, com isso, nós compilamos 50 eventos. Desses 50 eventos, 5 não apresentaram métrica boa para o MVA. Então, a gente também não considerou. Então, nós consideramos 45 eventos. Desses 45 eventos, 100% deles, nós tivemos uma coerência entre o tipo de tubo de fluxo e o eixo de inclinação da nuvem. E 7 eventos, nós não obtivemos um matching perfeito. Todos os outros, nós conseguimos um matching perfeito com os planos de máxima e de mínima. Isso dando uma estatística aí de 84,4% desse match entre os planos de máxima e mínima variantes. Aí, aqui eu falei. E aí nós também usamos a nossa ferramenta para fazer a caracterização de novos eventos.
Então, nós usamos os eventos, o mínimo solar é 24, então nós usamos o ano de 2018. A gente queria usar mais, só que os dados liberados pelo ACE é até o dia 128 de 2019, e o 128 era o centro de um evento. A gente tem um evento, uma nuvem começando dia, se eu não me engano, dia 127, mas termina de 129. Então, não dava para a gente analisar nenhum dado de 2019. E essa análise, ela consistiu de 7 eventos. E o que a gente conseguiu? Desses 7 eventos, um evento, ele não apresentou características de nuvens. Até eu coloquei no apêndice da tese, porque ele não apresenta nem comportamento, nem métrica de nuvem magnética. E dos outros, 4 apresentaram os tubos de fluxo SWN, um NWS, um WSE, e com isso apenas um evento foi unipolar. E com relação aos matchings, 3 nós já obtemos odogramas perfeitos de cara sem precisar fazer as mudanças, e 3 nós precisamos fazer as mudanças dos eixos. Mas todos apresentaram um matching com os dados, com o modelo. Esse programa, né, toda essa metodologia, a gente já está em fase de escrita final de artigo. Ele é um artigo que foi escrito a várias mãos. Na realidade, eu comecei a escrever ele desde o primeiro ano do doutorado, que o professor Ariane pediu, né, para a gente estudar isso. E aí a gente começou a amadurecer as funções e tal. E aí, depois dele estar bem consistente, né, eu e o Marcos, a gente começou, o Valdir, o professor Ariane. Aí a gente pediu colaboração para o professor Escher e pedimos colaboração para a professora Chinchilla. E aí, agora, acredito que essa semana próxima a gente já submeta esse artigo para Solar Physics. Bom, como conclusão, o propósito desse trabalho era estudar a geometria de uma nuvem magnética, considerando o modelo Force Free e o MVA. Essa primeira investigação resultou numa métrica denominada Mathematical Metric of Degeneration de Values Problem. E aí a segunda proposta, ela resultou numa ferramenta computacional com interface gráfica capaz de processar os dados do campo magnético e compará-los componente a componente com o modelo Force Free, rotacionados pelo ângulo que é proveniente do MVA. Então, a gente consegue fazer o match. E aí, como eu disse, essa proposta encontra-se em fase final de escrita. A gente tem várias coisas que a gente deseja fazer como perspectivas futuras, né? Uma delas é automatizar a tomada de decisão e, ao final do sistema computacional, extrair informações de um longo tempo para identificar as fronteiras de uma nuvem. E a gente também quer apresentar para o usuário uma janela de visualização daquele tubinho, sabe? Que eu fiz para vocês. A gente já fez isso, mas a gente não conseguiu ainda ficar perfeito, então a gente quer melhorar e colocar isso ainda e realizar esse mesmo processo com outros modelos mais robustos ou coisas assim para a nuvem. Ops, pulei. Eu agradeço muito a Prosupicaps pelo apoio financeiro, à Univap, ao IPED, por toda a estrutura e suporte prestado durante toda a pesquisa, aos professores Ariane e Valdir pela orientação e coorientação desse doutorado. Agradeço aos professores, doutores Ezequiel, Marcos, Alain, Virgínia, Francisco, Márcio, pelo aceite em compor a banca e por todas as valiosas contribuições para o trabalho desde a Quali. Aos professores doutor Ezequiel, doutora Tereza, doutor Vitor e doutor Marcos William, por todas as contribuições nos artigos, e aos colegas e amigos que fiz aqui. Então, vocês tornaram os dias bem mais leves e prazerosos. E aqui minha frase que me motivou desde o começo do doutorado, eu quis colocar aqui, que é: nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar, nem tão longe que eu não possa crer que um dia eu chego lá, nem tão perto que eu possa acreditar que o dia já chegou. Muito obrigada. Obrigado, Meire. Bom, os colegas, vocês querem dar um intervalo de alguns minutos ou já podemos dar sequência nas arguições? Eu só queria 5 minutinhos, tudo bem? Alan, acho que podemos dar um time aí de 5 minutos. Pode ser, então.
Então, nós demos um intervalo de 5 minutos, aí nós retornamos para as atribuições. Tá. Então, a gente agradece a participação de todas as pessoas que ficaram escutando a apresentação. Então, eu vou parar a gravação agora, tá? Ok. Obrigado. Obrigado, Meir. Obrigado a todos.